cada uno. Hermanos amados, yo creo que Dios usa su palabra para liberar las personas. La palabra de Dios no tiene que ser nueva, pero debe ser oportuna. Eu quero invitar a todos a abrirem a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Eu tenho um pacto com as mulheres, eu não traio de forma alguma acerca de pontualidade. Este sermão eu vou começar pelo final. Vou começar por la conclusão, tá? Porque caso não consiga predicar todo o sermão, pero todos já vamos com a mensagem final do sermão. Compreende o que hablo? Pero tenho que cumprir horário, tenho que ser fiel, porque quando eu diga, vai suceder assim, você creia. Se eu quebro minha palavra, então você não crê em mim. Compreende? Então, vamos cuidar. Eu vou dar anúncios mais chicos, as coisas vão suceder de uma forma mais compacta, para que eu tenha... Eu não hablo bem espanhol, então eu necessito de um tempito mais que um predicador que prega com facilidade em espanhol. Eu tenho que procurar as palavras em minha mente. É muito difícil. Deus sabe quanto me esforço. Hoje, por la madrugada, 4 da manhã, estava acordado tentando traduzir, e pela primeira vez eu traduzi umas palavras para o espanhol, porque eu não tinha internet ainda em casa, tinha em celular, em telefone. Então, hoje, 4 da manhã, estava traduzindo. Deus sabe de meu esforço para tentar falar o idioma de você, que não é fácil. É um engano pensar que espanhol é fácil. É muito difícil, muito difícil. Mas Deus, como sempre digo, é bueno. Tem outras pessoas que dizem isto acá também. E é bueno isto também. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor está dado, porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, senão de poder, de amor e de que mais? Hoje é o dia de equilíbrio. É o tema de hoje. Mira, esta palavra é uma palavra latina. É uma palavra que é formada por outras duas palavras. Ecos, que significa igual, e libra, que significa balança. Dos signos do zodíaco que as pessoas creem. Então, libra, peso, balança. Então, eco, peso. Eco, balança. Ou peso igual. Igual peso. Igual medida. Equilíbrio. Na semana passada, nós trouxemos um manequim, assim que hablas, acá. Nós trouxemos um manequim para cá, adelante. E foi muito bueno. Nós miramos sua estrutura. Muito bonito também. Nós falamos um pouquinho, um ratito apenas, acerca de como é a construção de um ser humano. Sus componentes, sus partes. O homem não é dividido em partes. O homem tem dimensões. É uma unidade. E quando uma destas partes não está em equilíbrio, as outras partes são afetadas. Quando nossas emoções não estão equilibradas, até nossa capacidade lógica queda afetada também. Nós outros somos um todo indivisível. O que sucede ao pé, todo o corpo siente.
Não há como dizer, estou com dor de pé, pero todo mais está contento. Não. Não é assim. A palavra de Deus habla neste texto que nós miramos acerca de algumas coisas que seu Espírito, o Espírito de Deus, nos deu. Não nada de cobardia, mas poder, amor e equilíbrio, domínio próprio. Que palavra importante. Eu comecei a mirar na Escritura Sagrada. E a primeira coisa que eu percebi foi como muitos dos personagens bíblicos tiveram dificuldades com suas emoções. Como as emoções têm o poder de desequilibrar a nós outros. Mira, Abraão, quando foi chamado por Deus para sacrificar seu filho, Abraão tinha emoções muito fortes, pero Abraão não agiu de acordo com suas emoções. Quando Moisés foi chamado por Deus para ir a Egito para ser a obra de liberação do povo, Moisés tinha emoções, pero Moisés não agiu de acordo com suas emoções. Quando Jesus Cristo estava em Getsemane, assim que hablas, não sei essa palavra. Pronto, quando ele estava allá, ele tinha emoções. A palavra de Deus diz que ele tinha tristeza. É o que está escrito na palavra. Pero Jesus não agiu de acordo com suas emoções. Abraão, Moisés, Jesus agiram de acordo com a palavra de Deus. Pastorear, ser pastor, é muito difícil. Porque eu tenho que mirar o que sucede acá fora e mirar o impacto da cultura sobre os membros, sobre a mentalidade das pessoas que são cristianas. E o impacto é muito grande. Uma coisa. Todos os desenhos de Walt Disney, todos, têm sempre um apelo assim: siga tu coração. Todos. Mulan, todos os desenhos de Walt Disney. As grandes séries de Walt Disney. É sempre assim, siga tu coração. Pero eu vou pedir a você que abra tu Bíblia em Jeremias. Jeremias 17, verso 9. Jeremias 17, verso 9. Enganoso es el corazón más que todas las. Não há nada neste mundo, nem el diablo, mais enganoso que meu coração. Se há uma coisa peligrosa, é meu coração. Entregar minha vida a meu coração é a coisa mais terrível que pode suceder comigo. Isto não pode suceder. Quem lo conocerá? Então, mais enganoso que tudo. ¿Por quê? Porque nossas emoções anoitecem. Não sei como hablas anoitecem. Anoitecem? Assim mesmo? Que bueno. ¿Né? Anoitecem de uma forma. E pero, na manhã, amanhece de outra forma. Bom, por la noche eu não falei com nadie, eu não hizo nada,
¿Y por qué por la mañana estoy distinto do que estaba por la noche? Las emociones no merecen nuestra confianza. Nuestro corazón no merece nuestra confianza, pero las emociones dan brillo a la vida. Las emociones son una cosa linda. No voy a hablar acerca de esto ahora. ¿Por qué? Porque Dios fue quien puso emociones en nosotros. Entonces hay un propósito muy lindo, pero nuestra vida, como la de Moisés, de Abraham y de Jesús, no pueden ser guiadas por sus emociones, porque Jesús no quería morir, pero abrió mano de sus emociones y hizo, así que hablas, hizo la voluntad de Dios. Si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres en el riesgo de que se convierta en realidad. ¿Sabe? Es esto, muy bueno. Gracias, Gustavo. Yo quero invitar a todos a abrir a palavra de Deus em Santiago 1:20. O sermão de hoje tem muito a ver com a leção da escola sabática. Eu não foi intencional que cruzasse, que encaixasse, que combinasse, pero sucedeu. Em Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra el qué? La justicia de Dios. Entonces tenga una cosa en tu mente. Nuestras emociones no son una base para la acción de Dios. Un ejemplo es ese texto. Eu estou irado, aburrido, indignado, e eu hablo a Deus indignado. Deus não vai se mover porque eu estou emocionado. O que hace nosso Deus mover é nossa fé e não nossas emoções. ¿Queres agradar a Deus? A preocupação não é ter sentimentos lindos, mas ter uma fé viva, uma fé firme, uma fé fuerte. Amados em Cristo Jesus. A palavra de Deus habla com muita clareza algumas coisas. Um exemplo muito claro. Uma atitude de desequilíbrio é uma atitude de ignorância se é em relação a Deus. Mira cá. Adão pecou. Deus procurou Adão. Adão estava o quê? Onde estava? Escondido. Me pergunta, por que Adão se escondeu? Estava com medo. Sabia que pecou. Estava com medo. Sim, com medo. Pero, às vezes, as pessoas têm medo e não se escondem. Adão se escondeu porque para Adão, Deus era uma ameaça. O problema de desequilíbrio começa com uma compreensão equivocada acerca de nosso Deus. Eu vou concluir meu sermão. Vou dar uma sequência de comparações. Mira cá. Nosso Deus, não somos nós quem lo carregamos acá. É Ele quem nos carrega. Nuestro Dios, no somos nosotros que nos sacrificamos por Él.
nos chicoteando, nos batendo, de rodillas sobre, não sei como hablas, como de rodillas sobre grãos, piedras. Não. É Ele que se sacrifica por nós outros. Nuestro Dios es diferente de todos los demás dioses. Nuestro Dios, Jesucristo, foi o único homem que dije que era Deus e não era louco. Quando Jesus nasceu, hizo luz a la medianoche e hizo trevas, tinieblas al mediodía. Nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es amor. Para mim, a coisa que mais ofendeu a Deus foi Adão saber do amor de Deus, da dedicação de Deus, e además de isto, se esconder, pensando que Deus era uma ameaça. Déjame dizer a você, tu Deus é a única salida. Tu Deus não é uma ameaça a tu vida. O segredo do equilíbrio é lo justo, uma compreensão justa a respeito de quem é nosso Deus. Por isso, tenho um texto que eu não anotei, mas tu podes procurar já. Eu conheço o texto, não lembro a referência. Sigamos e prossigamos em conhecer nosso Deus. Ponga este texto acá para que nadie pense que estou inventando. Não invento a Bíblia, ela existe. Compreendes? Todos os dias. O segredo do equilíbrio é seguir e prosseguir em conhecer nosso Deus. Se nosso Deus quisesse, não sei como hablas quisesse, nos destruir, quisiera nos destruir, solamente necessitava responder às nossas orações. Você entendeu o que eu falei? Porque você nem paraguaia é colombiana, então é um espanhol diferente, además. Adelante. Mas compreendeu? Se Deus quisiera nos destruir, solamente necessitava responder nossas orações como hacemos. Porque pedimos malo. Por causa de sua misericórdia, Ele não considera as tolices que muitas vezes hablamos. É nosso Deus, é misericordioso. Eu amo este Deus. Jesus é minha paz, minha esperança, minha alegria. E seguir e prosseguir em amar a Deus, em conhecer a Deus, é a melhor coisa de minha vida. Hoje, por las 4 da manhã, estava orando, mirando a Bíblia e chorando, porque Deus é lindo. Eu quero invitar para encerrar Salmos 27. Então, encerro. Salmos 27, verso 1. O texto, aquele outro é Oséias 6, 3. É, aquele outro. O sigamos e prossigamos. É de Oséias, capítulo 6, verso 3. Aí depois coloca só para todo mundo ver. Viu?
Davi estava numa caverna escura, muito escura. Quando disse isto, el fundo de uma caverna, assim que hablas? Uma cueva. Sim. Jeová é minha luz. Era tudo de tinieblas. E ele disse, és minha luz. De quem temerei? Jeová é a fortaleza de minha vida. De quem é de atemorizar-me? Verso 2. Verso 2. Quando se juntaram contra mim os malignos, mis angustiadores e mis inimigos, para comer mis carnes, eles tropeçaram e caíram. Segue. É o seguinte, 3. Aunque um exército acampe contra mim, e estava um exército contra ele em la entrada de la caverna de Adulam, ainda aunque contra mim se levante guerra, eu estarei confiado. E agora vem o máximo acá. Uma coisa, solamente uma. He demandado a Jeová, e esta buscarei, que esté eu em la casa de Jeová todos os dias de minha vida, para contemplar a hermosura de Jeová e para inquirir em seu templo, para contemplar a beleza. A beleza. Deus, nosso Deus, é lindo. Lindo. Quem lo conhece, sabe. Quem não pensa assim, há que conhecer um pouquinho mais. E verás que nosso Deus é lindo. Deus lhe bendiga, desde agora e para sempre. Vamos orar. Perdão a las mujeres, passei um pouquinho, pero necessitava poner este texto.